Sem dúvida, as estradas são um dos locais mais assustadores que existem nesse mundo. Nelas, podemos ver a maioria das coisas bizarras que podem acontecer. E quem frequenta mais estradas do que os caminhoneiros? É por isso que, no vídeo de hoje, vou trazer para vocês 4 relatos assustadores sobre caminhoneiros. Então, coloque seus fones, apague as luzes e vamos lá. Parada para descansar. Isso aconteceu comigo por volta dos anos 2000. Naquela época, eu já era caminhoneiro há um bom tempo, embora não tivesse a experiência que tenho agora. Lembro-me de estar fazendo uma viagem pelo sul do Brasil, em um período de frio intenso. Em determinado momento da viagem, comecei a me sentir um pouco cansado. Foi então que decidi parar para descansar em uma dessas paradas de caminhão que ficam à beira das estradas. Essas paradas são destinadas especificamente a caminhoneiros e alguns outros viajantes, para que possam descansar durante a noite, abastecer o veículo ou até mesmo recarregar as energias antes de continuarem suas viagens. Devido ao frio, quase não havia pessoas no local. Por isso, combinei com outros colegas, pelo rádio, de nos encontrarmos lá. Pelo menos, assim teríamos ajuda caso alguém tivesse algum problema mecânico ou precisasse de suporte durante a noite. No total, 5 motoristas decidiram parar e passar a noite ali. Passamos bastante tempo conversando, enquanto tomávamos café e comíamos algo para amenizar o frio. Até que, finalmente, concordamos que era hora de dormir. Cada um foi para seu caminhão descansar. Lembro que tudo estava extremamente tranquilo, até que, por volta das 4 da manhã, um forte impacto no topo da cabine do meu caminhão me acordou. Parecia que algo muito pesado havia caído lá em cima. Naquele momento, pensei em sair para verificar, mas mudei de ideia quando percebi que o que quer que estivesse lá em cima começou a se mover de um lado para o outro, arranhando com força o teto da cabine. Nesse exato momento, o rádio começou a apitar. Era um dos colegas perguntando se mais alguém havia escutado o impacto alguns momentos antes. Respondi que sim, que algo havia caído em cima do meu caminhão. Mal terminei de falar quando senti meu caminhão tremer novamente. Outro impacto foi ouvido, mas, dessa vez, em outro local. Aquela coisa havia pulado para outro caminhão. Rapidamente, todos queriam saber o que estava acontecendo. O que quer que tivesse caído sobre o meu caminhão agora estava pulando de um veículo para outro, arranhando e batendo como se quisesse entrar. Ninguém ousava nem mesmo olhar para fora, pois o medo nos paralisava completamente. Finalmente, após cerca de 10 minutos de desespero e terror, aquela coisa parou de fazer barulho. Presumimos que tivesse ido embora. Tentamos voltar a dormir, mas, sinceramente, eu não consegui. O medo de que ela voltasse de repente, em vez de pular na cabine, fosse diretamente ao para-brisa e conseguisse entrar, me impediu de pregar os olhos. Felizmente, isso não aconteceu. No entanto, assim que o sol nasceu, pude constatar, junto com meus colegas, o estado de nossos caminhões. Eles estavam severamente danificados e arranhados pelo que quer que tivesse estado ali durante a noite. As marcas eram tão grandes e estranhas que descartamos completamente a possibilidade de ter sido um lobo ou algum outro animal selvagem. Sinceramente, essa teoria nunca me pareceu coerente. Eu desconheço qualquer animal capaz de fazer os pulos que aquela coisa fez, especialmente considerando o grande peso que parecia ter. Porém, a viagem precisava continuar. Apesar do medo, peguei o volante, assim como meus colegas, e voltamos para a estrada. Muitos anos se passaram, e até hoje, ainda não encontrei uma explicação para o que aconteceu naquela madrugada. A verdade é que acredito que nunca encontrarei. O acidente. Passei a maior parte da minha vida atrás do volante de um caminhão, percorrendo quase todo o país. Nunca havia passado por nada de sobrenatural, apesar das muitas histórias paranormais que ouvi dos meus colegas. Eles falavam de fantasmas, bruxas e até monstros que teriam visto em suas viagens. Mas eu sempre fui a exceção, até que algo me deixou profundamente assustado. Dessa vez, não aconteceu comigo, mas sim com um dos meus colegas. Trabalhei para a mesma empresa durante toda a minha vida e, ao longo dos anos, conheci muitos colegas. Em uma ocasião,
Nos anos 90, um deles se tornou um grande amigo. Infelizmente, sua vida teve um final extremamente trágico. Lembro-me de que ele era muito bom no trabalho, mas, em uma noite infeliz, acabou se envolvendo em um acidente. Ele estava dirigindo durante uma tempestade, quando, ao passar por uma avenida bastante movimentada, uma mulher acompanhada por duas crianças pequenas, que não tinham mais de 5 anos, atravessou na frente do caminhão, tentando alcançar o outro lado da rodovia. Infelizmente, o asfalto molhado e a rapidez com que tudo aconteceu não deram a ele a chance de frear a tempo, resultando em um atropelamento. Nenhum dos três sobreviveu. A partir desse dia, mesmo sem ter culpa no acidente, o remorso consumiu meu amigo. Ele começou a dizer que, toda vez que dirigia, via aquela mulher e seus filhos ensanguentados, com seus corpos destruídos pelas rodas do pesado ao longo da pista. Gradualmente essas visões começaram a causar mais e mais estragos nele. Ele parou de comer e dormir, o que fez com que suas habilidades ao volante fossem desaparecendo cada vez mais, colocando assim a si mesmo e outras pessoas em perigo na estrada. Todos nós falamos com ele, tentamos ajudá-lo a superar a sua culpa, mas ele continuava convencido de que era o responsável. Segundo ele, os fantasmas não estariam atormentando-o se ele não tivesse tirado suas vidas. Ele disse que eles apareciam até mesmo em sua casa, em seus sonhos, relembrando o que ele havia feito. Os meses se passaram, ele parecia cada vez mais abatido e fora de si. Todos temíamos pelo pior, até que um dia aconteceu. Recebemos um alerta que nos deixou em choque. No mesmo lugar onde a mulher e seus filhos haviam sido atropelados, o meu amigo sofreu outro acidente. Seu caminhão capotou e ele ficou preso, perdendo a vida quase instantaneamente. Alguns colegas começaram a espalhar rumores de que os espíritos tinham conseguido sua vingança e o levaram com eles. Quando tiraram-no do caminhão, seu rosto exibia uma expressão de terror e intensa dor. Outros, como eu, acreditavam que tudo fazia parte do peso da culpa, que havia deteriorado tanto o seu corpo quanto sua própria mente, levando-o a um ponto de ruptura bastante trágico. Mas enfim, seja qual for a sua causa, não passa um momento da minha vida em que eu não me lembre da dor que senti ao ver o meu colega se consumir lentamente até sua partida. Mas eu sei que a culpa não foi dele, e de algum jeito, aqueles espíritos voltaram para se vingar. A coisa estranha no arbusto. Atualmente, eu tenho 10 anos ininterruptos trabalhando na área de transporte como motorista de caminhão de carga pesada. Graças a esse emprego, percorro longos trechos de estrada por todo o território brasileiro. Eu não me lembro da data exata, mas sei que foi em 2017, há 5 anos. Naquele momento, estava em uma viagem que duraria vários dias, e em algumas partes dela, tive que dirigir durante a noite. Em uma das ocasiões, quando a rodovia estava praticamente deserta e as estrelas, juntamente com os faróis do meu caminhão, eram a única iluminação da estrada, eu notei algo que chamou poderosamente minha atenção. A área em que eu estava era extremamente despovoada e carente de vegetação, exceto por alguns arbustos próximos da estrada. Foi nos arbustos que, repentinamente, eu notei um par brilhante de pontos vermelhos. No início, pensei que fosse algum efeito de luz, combinado com a escuridão e as sombras das plantas, mas, quando percebi que esses pontos apareciam em intervalos regulares ao longo da estrada, aquilo me intrigou bastante. Movido pela curiosidade, decidi reduzir a velocidade exatamente quando os vi novamente, pensando que talvez fosse algum animal e que eu poderia observá-lo com mais clareza. Porém, para minha surpresa, ao descobrir do que se tratava, foi algo extremamente aterrorizante. Quando cheguei mais perto do arbusto onde pude ver o par de pontos vermelhos, comecei a diminuir a velocidade para observar com cuidado. Mas, quando a imagem percebida pelos meus olhos começou a se tornar mais clara, o medo me invadiu completamente. Entre as folhas, estava desenhado o rosto de uma mulher idosa, com um sorriso extremamente macabro, que parecia até mesmo desumano. Rapidamente, eu pisei no acelerador para me afastar o mais rápido possível dali, mantendo meus olhos fixos na estrada à frente para evitar o terror que aquela imagem me causava. Embora, de relance, eu ainda pudesse ver aqueles malditos olhos brilhantes na escuridão.
Mais adiante, cheguei a uma área de descanso, onde havia um pequeno hotel e uma cafeteria aberta 24 horas. Decidi estacionar lá para tomar um café e comer algo, na tentativa de relaxar um pouco. Enquanto estava lá, um dos funcionários perguntou se eu estava bem, pois eu parecia bastante pálido e tremia ocasionalmente. Com certo receio de ser julgado como louco, contei a ele o que eu tinha visto, e uma expressão ainda maior de preocupação se formou em seu rosto. O homem me contou que, naquela área, havia muitas histórias e lendas sobre bruxas que espreitavam as pessoas na estrada. Ele me aconselhou a passar a noite ali, já que havia conhecido outras histórias de pessoas que não acreditavam nessas vendas e decidiam continuar a viagem, mas nunca mais essas pessoas eram vistas. Aquela conversa, juntamente com o que eu havia presenciado, foram mais do que o suficiente para me fazer aceitar o seu conselho. Sem questionar muito, eu peguei um quarto e, depois de um tempo, fui dormir, tentando esquecer um pouco do que eu havia vivido. Finalmente, na manhã seguinte, continuei a minha viagem, com o medo ainda presente na minha mente, mas consideravelmente diminuído por causa da luz do sol. Essa foi a única experiência que vivenciei, mas foi assustadora o suficiente para não despertar a minha curiosidade de vivenciar algo assim novamente. A carona. Durante toda a minha vida, dediquei-me à profissão de caminhoneiro, desde os 18 anos até a minha aposentadoria, aos 68, que foi mais por uma questão burocrática do que por vontade própria. Mas eu amava esse trabalho, e apesar de tudo, ainda estava em condições de desempenhá-lo de maneira ótima. Ao longo desse tempo, houve muitas histórias assustadoras, algumas paranormais e outras mais normais. Porém, a que mais me perturbou foi a que aconteceu comigo, a única que experimentei na minha vida inteira. Tudo começou em uma noite, quando estava percorrendo uma estrada totalmente deserta. Os meus faróis iluminaram uma figura que chamou a minha atenção. Era um homem parado à beira da estrada, com a mão estendida. Ele estava pedindo carona, e eu achei perigoso ele estar ali. Seria uma maldade deixá-lo para sobreviver à própria sorte. Então, eu parei o caminhão e abri a porta para que ele entrasse. O sujeito entrou sem dizer uma única palavra e se sentou. A verdade é que foi algo bastante desconfortável, pois, durante os próximos 10 minutos ele não disse absolutamente nada, até que, de repente, desapareceu. Num piscar de olhos, o passageiro não estava mais lá. Quando percebi isso, um arrepio horrível percorreu a minha espinha. O pior é que, naquele momento, eu estava passando exatamente em frente ao antigo cemitério abandonado, que estava em um estado deplorável, cheio de mato e com o portão destruído na entrada. Eu tentei pensar em outras coisas para tirar aquela experiência da minha mente, mas não funcionou, pelo menos nas 2 horas seguintes. Aos poucos, o medo finalmente deixou o meu corpo. Pensei que aquilo fosse apenas a minha cabeça me pregando uma peça, mas, infelizmente, algumas semanas depois, passei pelo mesmo lugar novamente. Para minha surpresa, o homem estava lá de novo, exatamente no mesmo ponto onde eu o peguei da vez anterior. Dessa vez, decidi que não seria a mesma coisa, então segui em frente. Mas, assim que cheguei ao mesmo cemitério, o meu caminhão parou do nada. Por mais que tentasse fazê-lo funcionar, nada adiantava, e o tempo todo. Eu tinha medo de que aquele estranho sujeito conseguisse me alcançar. Felizmente, um dos meus colegas passou por lá e me ajudou, livrando-me do terror daquele encontro. Até que, finalmente, comecei a esquecê-lo. Mas, na próxima viagem pela mesma rota, novamente me deparei com o sujeito. Aquilo parecia mais uma brincadeira de mau gosto do que qualquer outra coisa que podia ser. Pensei em não deixá-lo entrar novamente, mas me lembrei da falha anterior e não quis expor isso novamente. Afinal, da última vez, o sujeito simplesmente desapareceu e não me fez mal nenhum. Então, mesmo com muito medo, decidi abrir a porta e dar carona a ele. Desta vez, o homem parecia um pouco diferente. O velho terno que ele usava da primeira vez estava mais desgastado e muito mais sujo. Além disso, ele estava maior. Não porque tivesse aumentado de tamanho, mas porque parecia muito mais magro e debilitado do que antes.
Tudo aconteceu exatamente como na primeira vez. O sujeito desapareceu bem em frente ao cemitério. Mas isso não foi o pior, porque, durante os meses seguintes, isso se repetiu uma e outra vez. Toda vez que passava pela área, me deparava com o mesmo espectro, sendo obrigado a levá-lo para evitar danos ao meu caminhão. O pior não era isso, mas sim o fato de que, a cada vez que o homem aparecia, ele estava pior. Sua composição chegou a um ponto em que, nas últimas vezes que o levei, ele não era mais um homem, mas um esqueleto com algumas roupas destruídas sobre ele. Aquilo era insuportável para mim, mas eu não tinha muito o que fazer, pois era estritamente proibido mudar a minha rota. E eu sabia que, se contasse aos meus chefes o que estava acontecendo, eles simplesmente achariam que eu tinha enlouquecido. Então, eu continuei lá, sendo refém desse estranho fantasma, até que, um dia, simplesmente não o vi mais à beira da estrada. Desde aquele momento, nunca mais me deparei com ele, nem sofri nenhum defeito na minha unidade, pelo menos naquela área. Eu realmente não faço ideia de quem ele era ou por que se comportava daquela forma, mas gosto de pensar que, de alguma forma, ajudei a libertá-lo deste mundo através das minhas viagens. Felizmente, nunca mais o vi, nem a qualquer outro espírito parecido, mas isso me traumatiza até hoje. Chegamos ao fim de mais um vídeo de relatos. E você não precisa parar por aqui. Aqui na tela vão aparecer mais relatos para você ver. Clique aí, te vejo lá, e fiquem bem.